Olá, boa tarde. Começou dia 15, né? Começou e vai até dia 31 de julho no Rio Preto Shopping Center a exposição A Cena Azul Celeste, com imagens, figurinos e troféus que resgatam a trajetória artística da Companhia Azul Celeste de São José do Rio Preto, criada em 1989 pelo Jorge Vermelho e pelo Cássio Ibrahim, que permitem um mergulho no universo teatral da companhia, da própria São José do Rio Preto. E é sobre isso, sobre essa imersão na atividade cultural de São José do Rio Preto, através da Companhia Azul Celeste, que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Estamos tendo a honra de receber aqui o Jorge Vermelho, diretor e ator da Companhia Azul Celeste, uma das referências do movimento teatral de São José do Rio Preto, né, Jorge? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Daqui a pouco a gente vai conversar bastante sobre tudo isso. Valeu. E a você que está nos vendo em casa, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo, por que não? Você pode nos assistir também ao vivo pelo canal da TV Rio Preto no Facebook, através do celular, tem várias maneiras de assistir e participar do nosso programa, pela página da TV Rio Preto no Facebook. Você pode interagir conosco, enviar perguntas, observações, você vai participar conosco do programa. Eu estou tendo a honra de receber aqui o Jorge Vermelho, que, como eu disse, é uma das referências de São José do Rio Preto na área teatral, cultural, etc. Teve uma participação, vem tendo uma participação ao longo dos anos muito ativa em relação a tudo isso, participou muito ativamente, inclusive coordenando o FIT, né, o Festival Internacional de Teatro, etc., que também qualquer hora dá um programa específico para a gente falar só do FIT, viu, Jorge? Sem dúvida nenhuma. Tantos foram os problemas encontrados, etc., que a gente pode conversar qualquer dia sobre isso. Mas hoje o assunto é Companhia Azul Celeste, através dessa exposição que está sendo realizada no Rio Preto Shopping. Obrigado pela sua presença mais uma vez, eu vou te agradecer de novo. E lá se vão 27 anos. É isso mesmo? Isso mesmo. O que você está mostrando nessa exposição no shopping? Boa tarde, Rei. Boa tarde a todo mundo que está ligado aí no seu programa. A abertura da exposição aconteceu no Rio Preto Shopping na sexta-feira. E naquela oportunidade estavam vários atores da companhia, até mesmo integrantes que já passaram pela companhia, né, que hoje não estão mais. Foi uma noite incrível, emocionante. E na oportunidade, quando eu tive que falar em nome da companhia, eu disse que manter uma companhia 27 anos no interior do estado é um ato de heroísmo. Na verdade é contra tudo e contra todos. A impressão que a gente tem é essa. Né, todo mundo fala, a gente tem que matar um leão por dia. No nosso caso, a gente tem que correr atrás de 6 leões soltos por dia, porque é uma doideira. É um ato de heroísmo, porque entende-se, né, pela cultura que não é uma questão prioritária, né, e a gente vê exatamente o contrário, né, que cultura e educação são tão prioridades como saúde e segurança, claro, né, como infraestrutura. Porque onde se tem uma cultura estabelecida e valorizada, com certeza você tem muito mais uma sociedade mais crítica e preparada, inclusive, para combater desmandos e tudo mais. Então, manter uma companhia de teatro no interior, porque o interior, ele ainda não, de uma certa forma, o empresariado mesmo, né, não compreendeu totalmente que também investir em cultura e atrelar o seu produto, a sua marca, à cultura, é um investimento que dá um retorno extremamente positivo para a sociedade, né? Então eu digo, foi um ato de heroísmo manter sem interrupção, né, com toda a falta de política pública para a área de cultura em todos os níveis, né, começando no federal, é um ato de heroísmo. E a gente está comemorando isso, então, duplamente, né? Porque a gente comemora por ser aí ativo na área da cultura e da arte do teatro por tantos anos e conseguir manter esse trabalho com continuidade, né? Jorge, e essa exposição, o que as pessoas vão encontrar nessa exposição? O que elas vão ver lá?
certamente, eu já estou sabendo, algumas pessoas que já viram lá, certamente vão se deslumbrar com algumas das coisas que estão mostradas ali, não é isso? Olha, ficou muito interessante o espaço ali no Rio Preto Shopping, porque a gente consegue, por meio de fotos, painéis e textos, mostrar, né, toda a trajetória artística da companhia e nos momentos históricos que aqueles trabalhos foram inseridos, né, na história da cidade. A gente vem ajudando a construir uma página da história cultural de Rio Preto. Há 27 anos, a gente até brincou, a gente nasceu junto com o Rio Preto Shopping mesmo. Foi na mesma época que a companhia nasceu junto com o shopping, que ali não era nada, né? Você lembra? Era só mato e vaca pastando, né? Até quando construiu o shopping ali, fala assim, nossa, mas é muito longe isso, quem vai vir aqui? Porque não tinha nada, né? Depois dali era rodovia. Exato. E a companhia nasceu nessa época, e então as pessoas vão ver na exposição uma retrospectiva de imagens, né, de todos esses anos, de trabalhos desses anos, figurinos também. Eu acho que a preservação da memória é um dos nossos legados. Você já estava bem intencionado há muito tempo lá atrás, então, para preservar tudo isso, né? Preservação. Tem que estar bem intencionado para fazer Claro, isso. a gente tem figurino desde dos primeiros trabalhos, guardados, restaurados ano a ano, a gente restaura, porque a gente tem que, de uma certa forma, continuar escrevendo essa história. E não é que a gente se apegue ao passado, mas para a gente avançar, tudo isso que foi tem uma importância fundamental. Tem que ter respeito pela memória. Tem que ter respeito, né, pela memória. Dói no coração quando Rio Preto destrói um prédio histórico, público, para construir mais um estacionamento. Isso corta na carne, né? Saber as loucuras que o Silva fez para poder guardar a águia da Casa Rignani, quando tudo aquilo veio abaixo, são atos de heroísmo mesmo. Heroísmo mesmo, é isso aí. E aí a gente viaja muito o Brasil, para muitas cidades, e a gente vê muitas cidades que conseguiram conservar um patrimônio histórico, né, seus prédios públicos históricos, e aí a gente vê Rio Preto só por foto, né? A matriz que a gente tinha, a igreja matriz que a gente tinha, que era uma pérola. Então, por isso que eu digo na companhia hoje, o que a gente conseguir conservar de memória, de conquistas, do que a gente construiu e quão isso foi importante na trajetória, a gente tem que fazer isso, né? Mesmo que quando a gente se for, alguém jogue tudo isso fora, não tem problema, mas o nosso papel de manter isso vivo, né? Então, lá a gente tem fotos, textos, troféus de importantes conquistas que a companhia teve em todo o Brasil, prêmios importantes. E tudo isso nasceu, esse convite do shopping, em virtude de um prêmio que eu recebi esse ano, que foi o Prêmio Governador do Estado, que foi um prêmio muito importante, que dificilmente esse prêmio vem para o interior. Exato. Ele fica sempre concentrado na capital, com os criadores da capital. E eu estava indicado entre 5 indicados importantes neste ano e acabei vencendo o Prêmio Governador do Estado. Foi aí, a partir daí que também veio o convite para a gente mostrar essa nossa trajetória artística nesse período de 16, 17 dias lá no Rio Preto Shopping. Agora, além dos figurinos, troféus e também das fotos e textos, quando a gente recebeu o convite, a gente propôs que essa cena Azul Celeste contemplasse também outras questões, já que um viés da companhia é a formação, é a reciclagem dos técnicos, dos profissionais que trabalham na Azul Celeste. A gente queria oferecer para a comunidade também uma série de atividades formativas, encontros, bate-papos, oficinas. Paralelamente à exposição, junto com a exposição. Exatamente. Né? Intervenções artísticas. Ontem fizemos uma intervenção no shopping, ontem à tarde, com trechos do espetáculo Mundo Mudo, e que foi um delírio, porque o shopping geralmente não é um ambiente para o teatro acontecer. Isso. Mas ali tem um fluxo de pessoas, um fluxo muito interessante. Então, o teatro chegar nesse lugar, abertamente, pegar aquele espectador ali de surpresa e fazer uma interferência no cotidiano dele surpreende mesmo, as pessoas maravilhoso. Se surpreendem positivamente, isso é muito legal. E nesse espetáculo, por exemplo, nós usamos banana e usamos biscoito.
E não tive dúvida, eu com outro ator, né, já preparados, são dois velhos palhaços, entramos no mercado que tem ali no shopping e fizemos compra desses produtos, entramos na fila do caixa, essas personagens, vivenciar isso só, por si só, já é uma interferência no cotidiano do Rio Pretense. Exatamente. Como dois velhos palhaços ali naquele seu ambiente, entra para fazer compra e paga com as suas moedinhas. Só isso já interfere. E só o teatro consegue isso, né? Não é? Aliás, está na essência do teatro, esse tipo de intervenção, essa provocação. Sim. Que se tenta atingir o público. Né? Exatamente. E aí essa semana, além das intervenções, quarta-feira começam as rodas de conversa, né? Na quarta-feira à noite, às 8 da noite, a gente vai ter gratuitamente uma roda de conversa lá com Georgette Fadel, que é uma das maiores diretoras de teatro que esse país tem hoje, uma grande profissional, e a gente está trazendo. A partir das 20 horas, né? Das 20 horas. As pessoas, quem quiser, pode ir lá, onde que fica gratuitamente, o shopping, na entrada principal, ali na entrada 1, né, aquela entrada nova, toda a exposição está montada naquela área, e esses bate-papos vão acontecer também ali nessa área da exposição. E aí na sexta-feira, um grande encontro, a gente está trazendo o grande ator Cacá Carvalho, né, que é um dos maiores atores do Brasil, ele que fez Macunaíma com Antunes Filho na década de 70, e ele é conhecido nacionalmente pelo personagem Jamanta que ele interpretou naquela novela. Um grande ator, né? Ele é do Belém do Pará, radicado em São Paulo, tem uma companhia, e ele vai estar em Rio Preto para esse bate-papo sobre o papel do ator na sociedade, gratuitamente. Fora os outros artistas de Rio Preto também convidados. Rafael Pagliuso para falar de música no teatro, Jorge Etcheber e seus convidados para falar sobre a fotografia no teatro, Linaldo Teles, que vai falar sobre o figurino no teatro. E aí nós temos Alexandre Mancini, Angélica Zignani, Andréa Capelli, do Grupo Terra, que vai falar sobre a intersecção entre dança e teatro. Ou seja, são profissionais de Rio Preto e de fora, que aí isso vai ser muito legal, porque as pessoas estão no shopping para outra coisa. Elas estão no shopping para ver vitrine, elas estão no shopping para ir na área da comedoria, da alimentação, e aí elas vão ser pegas de surpresa por uma conversa conceitual sobre arte, cultura, teatro. Certamente vão até deixar de fazer outras coisas para fazer isso, para falar um pouco sobre teatro, para se informar um pouco sobre teatro. Que bacana isso. O quanto isso é importante, né? O shopping também não pensar só no consumo, mas pensar também em levar para aquele espaço uma discussão muito rica sobre o que somos, quem somos, para onde vamos, onde estamos, porque o teatro e a arte discute exatamente isso. Exatamente. Puxa, que bacana. Eu vou pedir sua licença, Jorge, para a gente fazer um rápido intervalo. Vamos lá. A gente volta na sequência para conversar sobre essa exposição. E daqui a pouco vamos mostrar algumas fotos aí, você vai comentar. Tem algumas imagens, né, da exposição. A gente vai mostrando lá, tá ok? Muito bem. Rapidinho, a gente volta na sequência. Até já. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto, com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite. Últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993.
Você não pode perder a festa junina da APAE. Vai ser neste 15 de julho, a partir das 19h30, na APAE Rio Preto. Vai ter muita comilança, arrasta-pé e divertimento. Não perca a festa junina da APAE Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, hoje conversando com o Jorge Vermelho, diretor e ator da Companhia Azul Celeste, que está sendo objeto de uma exposição sobre os 29 anos 27 anos da companhia no Rio Preto Shopping. A gente já falou um pouquinho sobre isso. O Jorge já falou que, além da exposição de vestuário, enfim, de figurinos, etc., tem também, a partir de quarta-feira, né, a partir desta quarta-feira, uma série de palestras, atividades. Sempre à noite, Jorge? Sempre às 20 sempre horas? À noite. Sempre às 20 horas. Gratuita para os públicos, é só ir lá e participar disso, isso é muito bacana. Nossa. Bacana mesmo. Nós temos aí algumas fotos da exposição, eu vou pedir para mostrar essas fotos e o Jorge vai comentar essas fotos. Aí, Jorge. Então, essa entrada principal do shopping, nós temos toda uma parte com os painéis históricos e aí a gente tem uma área com os figurinos importantes, de montagens importantes. E como a gente estava falando de preservação da memória, né, tem figurinos aí que tem 26 anos, né, de existência e que a gente foi, ao longo dos anos, fazendo a manutenção, né, o restauro. E cada figurino conta uma pequena parcela da trajetória artística. Então você vai ver aí figurinos das peças de Brecht, de Vicente Celestino, dos últimos espetáculos também, voltado ao público infantil. E aí, nesses painéis, a gente tem fotos e textos de todos os espetáculos que a companhia montou ao longo dos seus 27 anos de história. Então, é uma exposição muito rica, informativa, né, e que no seu conteúdo apresenta a trajetória artística da Companhia Azul Celeste. E como você disse, não só a exposição de materiais da companhia, né? Mas na exposição também faz parte esse ciclo de encontros, de atividades formativas, pequenas oficinas, os bate-papos que nós teremos com artistas convidados, né, que vêm para essa exposição, Georgette Fadel, Cacá Carvalho, aí a turma, os atores e técnicos da Companhia Azul Celeste que prestigiaram a abertura que aconteceu na sexta, junto com a Ana Cristina Jales Guimarães, que foi a pessoa que convidou a companhia para realizar. Aí aqui a gente está vendo agora são fotos de pequenas cenas do espetáculo Mundo Mudo. E ontem, no domingo à tarde, nós fizemos intervenção artística com pequenas cenas desse espetáculo. E como é incrível, né? 30 segundos, a roda de pessoas já está formada em volta dos atores, acontecendo a cena. Então é incrível como isso acontece. Nós até entramos no mercado para fazer compra, coisa que o teatro e os personagens nunca haviam realizadas. Então, e a receptividade do público foi legal? Foi incrível, a receptividade foi incrível. Nós começamos fazendo as cenas ali no ambiente da exposição mesmo, e depois nós circulamos por todo o shopping, realizando pequenas cenas e o público muito respeitoso sempre, né? O público sempre muito respeitoso, ele já aglomera e já faz um círculo, né? Uma roda em volta dos atores do espetáculo, e o teatro acontece, né? O teatro pode acontecer em qualquer lugar. E aí com o Mundo Mudo tem acontecido agora em pequenos cantos do... Você começa a ver, você começa a notar no semblante das pessoas, no olhar das pessoas, uma vivacidade. Sejam crianças ou não, às vezes adultos. Isso que é legal, né, Jorge? Tenho a impressão que para vocês, criadores, deve ser uma coisa fantástica ver isso. É lindo, né? Porque há um processo de empatia direta, né? Ou seja, as pessoas querem estar próximas, né? Dessa realização, deste acontecimento, né? Que é o teatro. E isso poder acontecer em qualquer lugar é uma prova de que o teatro é uma ferramenta muito poderosa.
Jorge, vamos falar sobre alguns dos muitos espetáculos que vocês já montaram, né, que a Companhia Celeste já montou, são 20 e tantos, né? Eu vi qualquer coisa escrita aqui agora. 28 espetáculos. 28 espetáculos já. Você mencionou alguns agora, um de Vicente Celestino, que imagino tenha sido o Ébrio, né? Não, a gente começou com uma pesquisa no Ébrio. O Ébrio e depois E aí a gente montou Coração Materno. Coração Materno. Que foi um grande sucesso do circo teatro, né? Nas décadas de 50 e 60. E a companhia... Também tivemos coisas de Brecht, teve muita coisa. Fala um pouquinho sobre tudo. Olha, como Rio Preto não tem uma escola de teatro, a própria companhia passa a ter esse papel, sem dúvida. De formar atores. E para isso é importantíssimo que a gente passe por diferentes linguagens, diferentes estéticas. Então, desde a obra de Nelson Rodrigues, que a gente investigou com 2 montagens, que foi em 1990, quando nós montamos Doroteia, e depois em 94, quando a gente montou Toda Nudez Será Castigada, 2 importantes obras do Nelson Rodrigues. E o circo-teatro sempre teve muito presente na história da companhia. Nós iniciamos em 90, no final de 90, uma grande pesquisa sobre a estética do circo-teatro, a tradição das famílias de circo-teatro, o que resultou na primeira montagem, que foi O Céu Uniu Dois Corações, que era um texto do Antenor Pimenta, que era muito encenado nas famílias de circo-teatro. Depois nós aprofundamos a pesquisa do circo-teatro, que resultou na montagem do Coração Materno. Passamos pelo Ébrio como pesquisa e resultou no texto Coração Materno, que na verdade o texto a gente nem encontrava mais. Né? Eu tive que viajar para encontrar algumas famílias de circo-teatro e ir reescrevendo, cada um me contava um pedaço e a gente tinha que reescrever, porque é tradição oral. Não tem isso registrado. Você falando em preservar a memória, que trabalho. Que legado que tem. Aí eu reescrevi o texto, né, juntando esses pequenos pedaços de Coração Materno, reescrevi o texto e aí ficamos com um sucesso tremendo em 97, 98, viajando por muitos festivais, ganhando muitos prêmios com Coração Materno. Mas a companhia também tem este viés muito mais provocativo. Então, não teria como não montar uma peça de Brecht. Né? Brecht, que foi um autor muito importante para o nosso tempo, para a nossa época, um teatro de denúncia, um teatro de questionamento e um teatro que buscava não só o envolvimento emocional da plateia, mas que buscava um posicionamento crítico, político, uma posição política do espectador. E quando nós montamos o Aquele que Diz Sim e Aquele que Diz Não, do Brecht, em 95, o que a gente levou para a discussão foi como que o indivíduo aprende a estar de acordo. Porque para ele aprender a estar de acordo com algo, ele tem que ter um pensamento muito crítico acerca disso, conhecimento aprofundado. E para isso Brecht propõe um distanciamento da problemática. Porque senão você mergulha, vira uma catarse emocional. E o que Brecht propõe é você se manter distante para poder analisar e julgar. E aí saber se você quer dizer sim ou não para aquilo. Né? Então é uma escola, montar Brecht é uma escola para gente que faz teatro. Né? É um exercício permanente, né? de criticidade. Né? Exatamente. Assim. Que bacana. É um exercício de aprender a ser crítico e aprender a analisar aquela questão não só pelo viés emocional, mas principalmente pelo viés racional. É o que Brecht propõe no seu texto. Você se mantém distante emocionalmente para poder ter essa potência crítica que o teatro pede. Então passamos de Nelson Rodrigues a Vicente Celestino, a Brecht, né? E atualmente a gente está com um trabalho voltado para o público infantil, que é um texto A Ver Estrelas, que é do João Falcão, que é um pernambucano radicado no Rio. É um trabalho voltado para a criança, mas a gente também sempre busca valorizar o pensamento crítico da criança. Né? Tem algumas pessoas que fazem o teatro para a criança tratando a criança como um ser não pensante. Né? E muitas vezes... Talvez seja o mais pensante dos seres, né? Mais crítico, né? Exatamente. A criança está conectada com o mundo de uma forma que a gente perde, né? E então o João Falcão propõe no seu texto uma reflexão.
sobre o que é melhor hoje, ficar a ver estrelas ou navegar? Né? Navegar ou ficar a ver estrelas? E a gente quer propor esse pensamento, essa reflexão crítica para a criança. Porque a gente vê muito hoje o mundo numa telinha fechada. A gente é da época que os intervalos, o recreio da escola, a gente não ficava numa telinha aqui. A gente convivia, conversa, interagia o tempo todo, interagia. Corria. Vivia o mundo, né, real. Exatamente. Então, A Ver Estrelas está fazendo essa reflexão sobre o que é mais interessante verdadeiramente. É você viver um mundo ficcional por uma janela, por essa Windows, ou realmente é você se permitir ao contato com o outro, a descobrir as coisas verdadeiras, reais, palpáveis, as relações de amizade, a bater uma bola no pátio da escola. Qual é a sua? Né? Jorge, em 27 anos de atividade, etc., também deve ter sido relevante para a comunidade de São José do Rio Preto a formação de plateias, né? Além de formar atores, formar técnicos, formar pessoas que vão viver, vão lidar com teatro, vocês estão formando também pessoas para ver teatro. Aí a importância do espetáculo infantil, então, é fundamental, né? É fundamental. Mas você sente isso? Esse trabalho também faz parte dessa história da Companhia Azul Celeste? Sim, né? E foi incrível ver a evolução disso. No começo, a Companhia Azul Celeste surgiu, tínhamos um público curioso, querendo saber qual era o trabalho desse grupo. Mas ao longo de tantos anos, nós fomos conquistando um público muito efetivo da companhia, que foi acompanhando a história da companhia. E quando a gente fala em formação de público, não é formação só na quantidade, de ir juntando pessoas, é na qualidade, né? Porque você vai formando um público cada vez mais consciente das questões que você trata com o teatro. Um público crítico, não só com as temáticas que você leva, mas também um público crítico com a qualidade do que você leva. Porque cada vez mais a gente vai tendo um público cada vez mais exigente de alta qualidade nos trabalhos. E quando a gente diz em alta qualidade, não é só um bom figurino, uma boa trilha, uma boa iluminação. Não, é qualidade do pensamento. Isso. Principalmente, o campo das ideias. Tudo aquilo que você mencionou também faz parte, claro que sim. O esmero desses detalhes todos, Sim, é claro que sim. sim. Mas o pensamento é o Pensamento, principal, né? eu acho que é isso. É a essência da coisa. Qual é a qualidade desse pensamento que hoje ajuda a construir essa cidade? Né? Como que a gente interfere na construção do pensamento dessa cidade? O teatro tem esse poder. Por quê? Porque é uma arte questionadora, é uma arte que questiona, que não traz resposta. Isso que é o bacana. A gente não está para dar resposta. Ela existe para mexer nas feridas todas. Ela existe como para perguntar, Exato. para questionar, para colocar pergunta na cabeça do espectador, né? E que sejam perguntas inteligentes, né? Que não sejam perguntas banais e que não seja uma arte do entretenimento, do rebola-bola, né? Do riso fácil, né? Não vamos perder nosso tempo para isso. Já que a gente se junta para ensaiar e a gente abriu mão de tanta coisa da nossa vida para poder estar numa sala de ensaio, vamos fazer desse espaço, dessa ágora, um espaço de questionamento e que vale a pena ter vivido. Jorge, infelizmente o nosso tempo, toda prosa boa é assim mesmo, passa depressa, rapaz, que é uma coisa de louco. A gente, numa próxima vez, a gente conversa mais. Inclusive sobre as dificuldades que uma companhia como a Azul Celeste enfrenta diariamente, como é que se mantém durante 20 e tantos anos, como é que... De onde tira os recursos para se manter? Falar sobre o Prêmio Governador do Estado, que também é uma conquista importantíssima. Sim. Desde já, vamos combinar. Você já fica convidado oportunamente a voltar aqui para a gente continuar conversando sobre isso. E quem quiser saber mais da companhia, entra no site www.companhiazulceleste.com.br e a gente torce para que o público entre nesse site e torce também para que um patrocinador entre nesse site e que possa aí ajudar a companhia nos seus anos e anos de pesquisa teatral. Essa é a dificuldade de sempre, né? Exatamente. O financiamento do fazer cultura. Exatamente. Né? Obrigado, viu, Jorge? Obrigado a você, Rei, parabéns pela pelo trabalho, que é oportunidade. fantástico. Obrigado, querido. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Não deixe de comparecer ao Rio Preto Shopping para presenciar essa exposição a Cena Azul Celeste, junto à entrada principal do shopping. É facinho de localizar ali. Vai ser muito bacana, um programa imperdível para a família toda, tá certo? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, meu.